Enfim, fala galera, e hoje começando mais um vídeo pra vocês, né, aqui no meu canal do YouTube, Brazilian Football. Sim, enfim, hoje vai ser um grande jogo, né, galera, jogão, jogaço, né, um jogo ótimo, excelente, espetacular, que tá acontecendo agora, no Campeonato Brasileiro, né, no Brasileirão da Série A, né, jogaço, clássico paulista, né, entre Corinthians e São Paulo, né, vai acontecer daqui a pouco na Neoquímica Arena, entre Corinthians e Itaquera, São Paulo, a capital paulista, né, enfim. O último ano do Corinthians, a casa do Corinthians. Só a torcida do Corinthians, né? Os corintianos. Que o Corinthians, hoje é dia das mães, né? Esqueci de dizer, né? Feliz dia das mães pra todas as mães do Brasil, muito especial a minha mãe, que eu já dei. Obviamente, minha mãe Michele, enfim, minha avó também considera como segunda mãe, minha avó Nália e tudo mais, né? Então, pra todas as mães do Brasil, do mundo, feliz dia das mães. Seja muito. Aproveita o resto deles com seus filhos, né? Com todo mundo, né? Mas enfim, de qualquer forma, né? Como já falei, no vídeo de hoje eu vou falar meu bolão, palpite, como é que é o jogo? Presta atenção de jogaço, Corinthians e São Paulo. Corinthians, né? Vai ter um bom confronto dos técnicos, né? Corinthians de Fernando Diniz, né? Contra São Paulo e Roger Machado. Né? O São Paulo, o principal adversário do Corinthians, o São Paulo, a principal arma deles é o Luciano, né? Os atacantes, Luciano e o Caleri, né? Jonathan Caleri, o Corinthians tem que tomar cuidado. E o Corinthians precisa vencer, né? O Timão precisa vencer o São Paulo, Tricas, Tricô Paulista, porque o Corinthians tá na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né? Do Brasileirão, né? O Corinthians tem que vencer pra sair da zona de rebaixamento. Se terminasse hoje o Campeonato, o Corinthians estaria rebaixado pra Série B, pra segunda divisão do futebol nacional. Uma vergonha, né? Inadmissível, inaceitável. Compreensível, em pleno século XXI, terceiro milênio, com ótimas tecnologias de comunicações tal problemática e persista. Futebol brasileiro mundial. O Corinthians tem que sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. Enfim, quando você tem que sair da zona de rebaixamento, no cômodo da tabela, né? O quanto antes. Enquanto seu rival, maior rival, né? O Palmeiras tá jogando nesse momento contra o Remo. Tá jogando ainda, assim, era pra terminar. O jogo ter começado às 4 horas da tarde. Mas atrasou por causa da chuva que teve lá em Belém, né? Em Belém, do Pará. No Pará, né? E era pra começar às 4 horas da tarde, 16 horas. Começou só 5 e quase 5h40 da tarde. 5h38, 5h39 da tarde, 17h38. Tá terminando o primeiro tempo agora entre Remo e Palmeiras, né? Clube do Remo e Sociedade Esportiva Palmeiras. Então 1x1. O Remo fez 1x0 gol de Aleph Manga, né? Aos 3 minutos. O Palmeiras empatou com o Ramon Sousa aos 24, né? 25 minutos de jogo. Ainda no primeiro tempo, né? O Palmeiras que hoje tem o Abel Ferreira tá suspenso. Quem tá comandando é o auxiliar técnico, o João Martins, né? O João Martins. Enfim. Mas enfim, de qualquer forma, né? Como eu já falei, pelo campanha partido, acho que. Enfim, o Corinthians vai se impor mais, né? Vai dominar o meu campo, a marcação, sair rápido e velocidade nos contra-ataques, nas transições ofensivas, vai fazer os gols, vai botar a bola na rede. O Corinthians tem que vencer hoje o São Paulo, né? Não pode pensar em nada que seja vitória, nada de empate, de empatar com o São Paulo, muito menos perder, né? Pro Tricas, né? O Corinthians tem que vencer o São Paulo, né? Tem que vencer mesmo, sério mesmo, de verdade, né? Se não vencer, vai se complicar na tabela. Já tá muito complicado, na 17ª posição, na zona de rebaixamento. O Corinthians tem 15 pontos, em 3 vitórias, 6 empates, apenas. E 5 derrotas, né? Exato, tem que vencer para chegar à 4ª vitória do campeonato, né? E para 18 pontos. Aí o Corinthians pode dar um salto e ir para 11ª, 12ª posição da tabela. Ainda não ficaria na primeira página da tabela, entre os 10 primeiros, mas ficaria muito próximo do G10, depois G9, G8, né? Dos primeiros colocados da tabela do Brasileirão, né? Enfim, então é importantíssimo, né? Fundamental, essencial, né? Imprescindível, tem vários adjetivos para dizer a vitória do Corinthians, né? Do Timão, o Corinthians venceu o São Paulo hoje, né? 1x0, 2x0, tem que fazer gols, né? Gol do Gustavo Henrique, do zagueiro, Yuri Alberto, não sei, né? Enfim, eu vou dizer a escalação, né? O Timão, né? O Corinthians vai vir pro jogo com o Hugo Souza no gol, né? Hugo Souza, Matheus França, né? O Mateusão, né? O Mateuzinho. Hugo Souza, Mateuzinho, né? Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu, né? Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu, defesa tracional, meio campo com Alan, Ranielli. Hoje o André não tá jogando, André Luiz, tá cumprindo partida suspensa depois daquela expulsão vergonhosa dele no jogo do Vasco, né? Vasco da Gama, Corinthians venceu por 1x0 o Matheus Bidu, né? Enfim, Alan, repito, Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu na defesa, meio campo com Alan, Ranielli, Breno Bidon e Rodrigo Garro. Alan, Ranielli, Breno Bidon, Rodrigo Garro, e ataque com Jesse Lingard e Yuri Alberto, né? Yuri Alberto Monteiro da Silva. É time todo titular nessa partida decisiva do São Paulo. Aí São Paulo tem o quê? O Xará, o Rafael, o Cedric Soares, enfim, Sabino por aí vai, né? O principal destaque é o Luciano e o Caleri. Então o Corinthians tem que neutralizar eles. Lembra que o jogo passando ao vivo, né? Na Amazon Prime Video, daqui a pouco na Amazon Prime Video. Narração do Rômulo Mendonça, né? Rômulo Mendonça, comentários do Rafael Oliveira, meu xará, né? Mauro Naves também, acho que ele deve estar comentando. E na comentarista da arbitragem, Nadine Bastos. Ela que é comentarista do Sistema Brasileiro de Televisão, SBT. É convidada sempre pela Amazon Prime Video. Deve comentar também o jogo do Corinthians contra o Barra de Santa Catarina, na Copa do Brasil. O Corinthians que venceu o primeiro jogo com 1x0, gol de Jesse Lingard. O Lingard, né? Mas enfim, de qualquer forma, né? Enfim, o Corinthians tem que vencer esse jogo de hoje, né, contra o São Paulo. Não pode pensar em nada hoje que não seja vitória, né? Tem que dominar mais, né? O meu campo de bola, fazer os gols, né? Botar a bola na rede e vencer essa partida. Não pode pensar em nada que não seja vitória, né? O Corinthians tem que vencer o São Paulo, né? Eu contra o meu colega, né? O Diego de Souza, ele mora lá em Campinas, né? São Paulo, e torce pro São Paulo, né? Em jogo decisivo de Corinthians e São Paulo. O Corinthians tem que vencer, né? Não pode pensar em nada que seja vitória. Acho que o Corinthians vai vencer, né? Vai sair rápido, velocidade nos contra-ataques, transições ofensivas, vai fazer tabela de triangulações, vai envolver a defesa do Tricolor Paulista, né? O Tricas, e vai vencer o São Paulo, né? Enfim, pelo placar de
enfim, de golear, que o Corinthians atropela o São Paulo, 5x0, né, 5x0. Hat-trick, né, 3 gols de Yuri Alberto, né, Yuri Alberto Moreira Silva, um de Gustavo Henrique, né, o zagueirão Gustavo Henrique e outro de Matheus Bidu, né. Enfim, Matheus Bidu. Pode ser 5x0, atropelo. O Corinthians pode pensar em nada que não seja essa vitória, né? Tem que vencer, né? Tem que vencer, né? Pra sair da zona de rebaixamento de São Paulo. Se caso com o bom resultado do Corinthians empate, o São Paulo tá brigando na parte de cima da tabela, né? Continuar brigando até pelo título, dependendo do título é mais difícil. É só mais Palmeiras e Flamengo mesmo. Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Palmeiras e Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo joga daqui a pouco às 7h30 da noite na Arena do Grêmio, né? Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Enfim, as partidas de 6h30, né, galera? Além de Corinthians e São Paulo, vai ter Santos e Bragantino, Neymar em campo, né? Neymar Júnior, Neymar da Silva Júnior, daqui a pouco então. Neymar, Gabriel Barbosa, Almeida, né? O Gabigol, Robson Júnior, Robinho Júnior, Rony, Barreal, enfim, o Santos contra o Bragantino, Rebu Bragantino, Eduardo Sanches e do Pitra, né? Gustavo entre mais. O Bragantino ganhou de 6x0 do Blume da Bolívia na Copa Sul-Americana lá em Santa Cruz de La Sierra. Sabe que praticamente nem tem altitude, hein? São 428 metros acima do nível do mar. Enfim, e o Santos que empatou com o Deportivo Recoleta lá no Paraguai, né? Em Pedro João Cabalheiro, não foi em Assunção, na capital do Paraguai, né? Mas enfim, então tem que vencer também no Brasileirão, porque o Santos tá com a mesma pontuação do Corinthians, só ganha no saldo de gols, né? É a diferença. Então o Santos tá quase na zona de rebaixamento, tá em 16º. Tem que vencer pra se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão, né? Importantíssima essa vitória, fundamental também pro Santos, né? O time do Neymar. Acho que o Santos vai vencer, né? Vai ser 3x0 Santos. Hat-trick, né? 3 gols de Neymar, né? 3 de Neymar, Neymar Júnior, Neymar da Silva Santos Júnior. Enfim, e vai ter também Mirassol e Chapecoense, né? Mirassol que venceu, né, no meio de semana, na quarta-feira, sei lá, quinta-feira, a LDU, né, a Liga do Esporte Universitário, LDU de Quito, no Equador, né? Enfim, então deve vencer também a Chapecoense é a lanterna do Brasileirão, o time da Chape, né? Então o Mirassol acho que vai vencer por 3x0, um de Edson Carioca, outro de Reinaldo e outro de João Victor, zagueiro, né? 3x0 Mirassol também, 3x1 Mirassol, Chapecoense, enfim, Mirassol contra a Chapecoense, né? Tem que vencer também, pra sair da zona de rebaixamento. O Mirassol também tá na zona de rebaixamento, né? Enfim. Mas obviamente o Corinthians vai vencer. Então, mesmo que o Mirassol vença, o Corinthians vai se prejudicar, porque o Corinthians vai fazer a sua parte. Tô confiante. O Corinthians vai se impor, né? Tocar mais a bola, sair criando desde o goleiro, né? Que é o estilo de jogo do Fernando Diniz, né? Do Fernando Diniz. O Gu Souza, né? Toca o Matheus França, né? O Mateuzinho, né? Inclusive, o lateral do Corinthians é o Mateuzão, né? O Matheus França, né? O Mateuzinho despertou interesse de um clube, né? Um clube russo. Adivinha qual foi? O Zenit. O Zenit. É sempre o Zenit, né? Que é lá de São Petersburgo. Demonstrou interesse qualquer clube pode ter, inclusive clube europeu como o Zenit da Rússia ou o Shakhtar Donetsk também, o Shakhtar Donetsk costuma ter muito, que é da Ucrânia, né, o clube ucraniano. Enfim, inclusive a Rússia, que ainda tá na guerra com a Rússia e a Ucrânia, por isso que nem sequer pode participar das eliminatórias pra Copa do Mundo 2026, essa tá fora da Copa, né? Inclusive, falar em Copa do Mundo, né? Vocês já compraram um álbum? Eu tenho um álbum, né? Depois até posso fazer um vídeo falando sobre isso, né? Minha mãe comprou o álbum pra mim, ó. Livro ilustrado oficial, né? O FIFA World Cup 2026, né? O álbum da Copa do Mundo de 2026, né? Espetacular, né? É muito bom. Muito massa ter um álbum. Claro que tem países que eu nem tenho, tipo a Austrália, né? Ele não tem nenhum jogador. No Brasil também não tem nenhum, né? Marrocos também não tem nenhum. O principal é o Achraf Hakimi, também não tem ainda nenhum atleta, né? Achraf Hakimi, enfim. Nenhum Brahim Dias, os melhores. Mas, enfim. Enfim, graças a Deus já tem um álbum. Minha mãe comprou, né, na Havan aqui de Petrolina, Pernambuco, no moro, então muito feliz, né? Só de ter, né? O quarto álbum da Copa do Mundo, né? Do Mundial. Troféuzão muito bonito, né? Lindo. Mundo. É que o Brasil ganha, né? Depois de 24 anos, espero que sim. Mas tem que jogar bola pra isso. Porque realmente, ultimamente, a seleção tá jogando futebol que os torcedores desconfiam. Eu também desconfio se a seleção vai ganhar ou não. Mas só se a Espanha ganhar, a França, a própria Argentina conquistar o bicampeonato, a Inglaterra ganhar depois de 60 anos. A Inglaterra não ganha desde 1966, né? Foi o único título. 1966. O Portugal ganhar pela primeira vez na história. Marrocos surpreendeu o Brasil. Chegou a... Não, o Brasil não, o mundo, né? Não só o Brasil, não, o mundo. Nem fica enfrentar o Brasil. Vai enfrentar o Brasil na estreia, na Copa do Mundo, né? No Mundial. Lá no estado de Nova Jersey, enfim. Marrocos que chegou até semifinal da última Copa, né? Perdeu pra França, vice-campeã, não perdeu pra campeã, né? Enfim, a Croácia que perdeu pra campeã, a Argentina, né? Enfim, é melhor perder pra campeão, a vice-campeão é complicado. Apesar de a França ter jogado muita bola também na França, 3 gols de Mbappé, só perdeu nos pênaltis, depois de empate 3x3, tempo normal na prorrogação, né? Nos pênaltis 4x3, a Argentina se sagrou tricampeão mundial de futebol. A França também gosta de perder nos pênaltis. Já tinha disputado aquela final de 2006, perdeu pra Itália também nos pênaltis. Depois de empate em 2x2, né? Na prorrogação no Estádio Olímpico de Berlim, em Berlim, na Alemanha. A Copa do Mundo da Alemanha em 2006. O Mundial da Alemanha. Há 20 anos atrás, né? Enfim. Ou seja, a França chegou em 4 finais. Ganhou em 1998, né? Do Brasil. 3x0 foi campeão. E em 2018 na Croácia, 4x2. Perdeu em 2006 pra Itália. Em 2022 pra Argentina, né? Então ganhou 2, perdeu 2. Né?
Mas enfim, né, de qualquer forma é também complicado esperar 4 anos sem perder, né? Ainda mais se chegar na final, deve doer na alma, né? Mas enfim, mas faz parte do futebol, do esporte. Um time tem que vencer, tem que perder. É duro sim. Hoje, inclusive, teve a final da Superliga Masculina de vôlei, né? O Campinas bateu na trave, chegou à final e perdeu pro Cruzeiro, 3-0. O Cruzeiro sagrou campeão da Superliga, né? Pela 10ª vez na história, Deca campeão, né? Semana passada na Superliga Feminina, nas mulheres, deu Praia Clube, né? Praia Clube contra o Minas e hoje deu Cruzeiro, né? Contra o Campinas, né? O time mineiro foi campeão da Superliga Masculina de voleibol na temporada 2026, 2025 2026. Vamos ver quem ganha na próxima temporada, 2027, 2026 2027. Devia ter o time do Corinthians, né? Do Corinthians no vôlei. Não tem, né? Corinthians, nem Santos, São Paulo, Palmeiras, os paulistas não tem. Tem o Cruzeiro só, que é time de futebol que tá no vôlei. E o Flamengo, né? Essas Flamengo também tá no vôlei. O vôlei é feminino, acho que no masculino não sei se tem essas Flamengo. Mesma coisa no feminino. No vôlei feminino não sei se tem o Cruzeiro, né? O Sada Cruzeiro, só é bom masculino, né? Ainda é difícil. Enfim, mas é isso, né? Você pode comentar sobre quem acha que vai vencer esse jogo, né? Se é o Corinthians ou São Paulo, né? Ou se vai empate, né? Quando dá empate, terminou. Que é Brasileirão, Campeonato Brasileiro, né? O Brasileirão pontos corridos. Não tem prorrogação em pênaltis, penalidades máximas. No Mundial, né? Na Copa do Mundo, né? No Mundial, nos Estados Unidos, México, Canadá, aí vai ter. Sim, né? Prorrogação em pênaltis. Copa do Mundo Feminino, Mundial Feminino que vem aqui no Brasil, né? Entre o mais. Na Copa do Mundo, aí é diferente, toda história, né? Mais 500. Na fase de grupos, Copa do Mundo também não vai ter, prorrogação em pênaltis. Na fase de grupos, primeira rodada de estresse, segunda rodada, terceira rodada. Os 3 primeiros jogos da seleção. Vai ter a segunda fase, que é a fase antes das oitavas de final. Segunda fase, oitavas de final, quartas de final, semifinal e grande final. Aí sim terá prorrogação em pênaltis, né? Penalidades máximas, né? Mas é outra história, né? Tá chegando esse dia 10 de maio, né? 32 dias pra Copa do Mundo. A Copa do Mundo FIFA 2026, né? O FIFA World Cup, né? O mundo. Esse troféuzão, né? Muito bonito, né? O mundo, velho. A bolona dourada, né? O de 18 quilates, né? Ficou de 18 quilates, né? Comprou o troféu da Copa do Mundo, né? Mundial de Seleções. Né? Enfim. Mas enfim, é isso, né? Fez o vídeo, né? Se gostou do vídeo, deixa um like, né? Se inscreva no canal, comenta, compartilha pra fortalecer o canal, né? Ativa o sininho das notificações, precisa compartilhar um vídeo no meu canal do YouTube, se tá recebendo em minha mão pra atualização, é isso, né? Deixa um like, se inscreva no canal, comenta, compartilha, né? Como eu sempre falo, não custa nada, precisa pagar nos caras, tá de graça, né? Deixa um like, né? Se inscreva no canal, né? Pra gente chegar logo aos 1.000 inscritos, 4.000 assistentes no canal, começar a ser monetizado. É isso, vai Corinthians! Esquece de cantar o hino, cantar o hino. Salve o Corinthians, timão, né? Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro de nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é tradição. Ninguém vem esporte bretão. Corinthians grande, sempre altaneiros do Brasil, clube mais brasileiro. Lembrando, né, que o Corinthians tá classificado, tá mal, né, no Campeonato Brasileiro, no Brasileirão, na Copa do Brasil. Vai ser o primeiro jogo pro Barra de Santa Catarina, 1x0, lá no da Ressacada, em Florianópolis, né. Vai decidir em casa, né, o Química em São Paulo. Tem vantagem de empate. Deve vencer, o Corinthians deve vencer o Barra até 1x0, 2x0. Se classificar para as oitavas de final. O jogo é da quinta fase da Copa do Brasil, né. Enfim, na Copa do Brasil. Na Libertadores, na Libertadores América, como é Libertadores, o Corinthians é um dos primeiros times a se classificar, né? Já tá automaticamente classificado a próxima fase. Depois do empate com o Santa Fé, né? Lá em Bogotá, no Nemésio Camacho, é o Campina, em Bogotá, na Colômbia. O Corinthians chegou a 10 pontos e não foi mais alcançado, porque Peñarol, né? Peñarol do Platense da Argentina, a equipe uruguaia, a equipe argentina empataram. Elas têm acho que 2 ou 3 pontos, tem mais 2 jogos disputos. Então, pode chegar no máximo a 7, 8 pontos. Então, não alcança mais o Corinthians. Então, a pior das hipóteses, o Corinthians se classifica, mesmo que em segundo lugar, né? Então, o Corinthians, Timão, Esporte Clube do Corinthians Paulista já está classificada para mata-mata, as oitavas de final, né, da Conmebol Libertadores. Lembra que teve o jogo nessa semana, né, do Flamengo, do Clube de Regação Flamengo, com o Independiente Medellín, lá na Colômbia, que foi cancelado, né, foi suspenso, cancelado, não é nem suspenso, cancelado, né, porque falta de segurança da torcida do time colombiano, né, os torcedores, entre aspas, bem torcedores, entre aspas, os vândalos, né, se dizem torcedores, invadiram o campo, né, tocaram fogo, né, queimaram, né, as arquibancadas, derrubaram as grades de proteção no campo, né, no estádio Atanásio Girardot conhecido, né, caso do Atlético Nacional de Medellín e do Independiente Medellín. Até a Chapecoense nem sequer chegou a jogar lá por causa do trágico acidente, né, em 2016, né, 10 anos atrás, queria disputar a final da Copa Sul-Americana. Claro, aquele ano foi bizarro. O Atlético Nacional foi campeão da Libertadores, ganhou do Independiente Medellín e disputou a final Libertadores e final Sul-Americana. Você pode disputar a Libertadores Sul-Americana mesmo ano? Pode, mas só se você for eliminado na fase de grupos da Libertadores, ficar em terceiro no grupo, né, enfrenta jogo contra o playoff do time Sul-Americano. Ou ia direto para os mata-mata, sei lá, como era antigamente, que não tinha fase de grupos na Copa Sul-Americana. Mas enfim, é outra história. Aí o jogo foi cancelado. Com 3 minutos de jogo, a bola já tava rolando e o árbitro teve que parar, o jogador entrar no vestiário e a partida foi oficialmente cancelada às 22h47, 48, horário de Brasília, né? O jogo começou tinha começado às 9h30 da noite, da quinta-feira, né? Essa quinta-feira o jogo foi, né? Dia 7 de maio de 2026. O que deve acontecer, o Flamengo deve ganhar os 3 pontos, né? Ganhar de WO, né? Igual como foi ano passado, no jogo do Fortaleza contra o Colo-Colo. Fortaleza hoje tá na Série B, foi rebaixado no passado, como vocês sabem, mas jogou a Libertadores ano passado, né? Enfim, e na Libertadores o Fortaleza venceu o Colo-Colo e o Chile 3x0, mas marcando gols? Não. Venceu de WO.
ó, não marcou nenhum gol nesse jogo. O jogo tava 0x0, porque teve invasão nunca mais. Foi mais na frente do jogo, não foi paralisar com 3 minutos do meio tempo. Acho que foi 23, 24 minutos do segundo tempo. Ou seja, a partida quase que assim, caminhava pro seu final, pro fim, quando teve essa paralisação horrível. Horrível isso, né? A Confederação Sul-Americana de Futebol, quando invente, né? Pacífico, tem que punir mesmo esses vagabundos. Né? Perder o mando de campo, esse time, né? Perder todas as partes da WO, time vagabundo, Independiente Medellín, né? Na Colômbia. Né? Mas enfim, é isso, né? Eu fiz esse vídeo, né? Se gostou do vídeo, deixa um like, né? Agora sim, se inscreva no canal, comenta, compartilha pra fortalecer o canal. É isso, valeu, falou e fui. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians! 5x0 Corinthians, atropelo. Hat-trick, né? 3 gols de Yuri Alberto. O de Alberto desencana. Yuri Alberto Monteiro da Silva, um de Jesse Lingard. Não, o 3 de Yuri Alberto, de Matheus Bidu e outro de Gustavo Henrique, né? Gustavo Henrique, zagueirão. Né? Zagueiro Salvador, Gustavo Henrique Vernes. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui!